Olá, vamos conversar agora um pouquinho sobre ascite. Começando pelo conceito, ascite seria o acúmulo patológico de líquido na cavidade peritoneal. Quando que a gente vai ter a formação desse acúmulo? Quando a quantidade de líquido que é formado, e todo mundo forma uma certa quantidade de líquido que cai na cavidade peritoneal diariamente, essa quantidade supera a capacidade de reabsorção dos vasos linfáticos. E essa capacidade era em torno de 500 ml por dia. Então, se a formação for superior a 500 ml por dia, a gente vai ter o acúmulo de líquido, formação de ascite. Bom, a principal causa de ascite seria a cirrose. Em torno de 80% dos casos de ascite são secundárias a essa doença. Mas não é a única causa. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas atribuírem ascite sempre à cirrose, mas a gente não pode esquecer que algumas neoplasias podem gerar ascite também, por diversos mecanismos, desde acometimento do peritônio, carcinomatose peritoneal, metástases hepáticas levando a hipertensão portal e também, em alguns casos, obstrução linfática levando à chamada ascite quilosa. E outra doença muito prevalente, que também pode levar à formação de ascite, seria a insuficiência cardíaca. Então, essas são as três principais causas que a gente tem que lembrar. Fora essas três, algumas outras causas menos comuns também podem levar à formação de ascite. Que causas seriam essas? Infecções do peritônio, no nosso meio principalmente a tuberculose peritoneal, algumas micoses também. Doenças que cursam com hipoalbuminemia grave, como a síndrome nefrótica, uma desnutrição proteica muito grave, como kwashiorkor, em alguns casos enteropatia perdedora de proteínas, e outras causas ainda menos frequentes, como a insuficiência renal especialmente dialítica, alguns casos de pancreatite, a gente pode ter uma desconexão do ducto pancreático, levando à formação de ascite pancreática e também o hipotireoidismo. Bom, dos pacientes com cirrose, em torno de 50% deles vão desenvolver a ascite no período de 10 anos. Então, metade dos pacientes com cirrose ao longo do acompanhamento, eles vão apresentar ascite. E esse aparecimento da ascite, ele marca para a gente a transição de uma fase compensada para uma fase descompensada da cirrose. Então, a percepção, o diagnóstico da ascite é muito importante. E o prognóstico, infelizmente, ele não é um bom prognóstico. Em torno de 20% dos pacientes com cirrose que desenvolvem ascite, eles vão falecer no período de 1 ano. E por que a cirrose leva à formação da ascite? São dois mecanismos principais. O mais importante deles, a hipertensão portal, especialmente quando a pressão na veia porta supera 10 a 12 mm de mercúrio, e também um quadro de hipervolemia, que é consequência, como vocês vão ver, de uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai atuar no rim, aumentando a absorção de sódio e água. Bom, então relembrando um pouquinho com vocês, a veia porta ela é formada pela junção da veia mesentérica com a veia esplênica, e ela é responsável por 75 até 80% do fluxo sanguíneo hepático. A pressão normal da veia porta é uma pressão baixa, menor do que 5 mm de mercúrio. Acima desse valor a gente fala em hipertensão portal e acima de 10 mm de mercúrio, uma hipertensão portal clinicamente significativa que já poderia levar ao aparecimento da ascite. O extravasamento de líquido para a cavidade peritoneal ele se dá no sinusoide, no caso dos pacientes com ascite relacionada à hipertensão portal. Então a gente tem extravasamento pelo sinusoide, ele vai escorrer sobre a cápsula hepática e cair na cavidade peritoneal. Lembrando com vocês um pouquinho da histologia hepática, vocês podem ver na figura, a gente tem então o espaço porta, onde a gente vai ter um ramo da veia porta, que o sangue dele vai se juntar com o sangue de um ramo da artéria hepática, desembocando no sinusoide, daí na veia central, veias hepáticas, veia cava inferior e coração. Se a gente for classificar a hipertensão portal em relação à localização onde a gente tem o problema, a doença, a gente vai ter algumas causas de hipertensão portal pós-hepática, quando o problema está ou nas veias hepáticas, na veia cava inferior ou no coração. A gente vai ter a hipertensão portal hepática, que pode ser dividida em pós-sinusoidal, sinusoidal, que seria o exemplo da cirrose, e pré-sinusoidal. E a gente também tem as causas chamadas pré-hepáticas, a principal delas é a trombose da veia porta. Para a gente ter uma pressão sinusoidal aumentada, a gente vai estar falando então ou de hipertensões portais sinusoidais, pós-sinusoidais ou pós-hepáticas, que a gente vai ter uma transmissão retrógrada dessa pressão.
Além da hipertensão portal, o outro mecanismo que contribui para a formação da ascite é a hipervolemia. E por que o paciente cirrótico ele se torna hipervolêmico? Então tudo começa mais uma vez com a hipertensão portal. Ela, por estresse de cisalhamento, leva a um aumento de produção de óxido nítrico, inicialmente no território esplâncnico e também depois na circulação sistêmica. O óxido nítrico é um potente vasodilatador. Então a gente tem um quadro de vasodilatação importante, levando à chamada hipovolemia relativa, ou seja, a quantidade de sangue é a mesma, mas o volume dos vasos está aumentado. Então o organismo, para tentar compensar essa hipovolemia relativa, ele ativa alguns sistemas vasoconstrictores, como o sistema nervoso simpático e também o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema vai atuar nos rins, aumentando a reabsorção então de sódio e água e contribuindo para a hipervolemia e formação de ascite.